E nós vamos começar lá em 2 Reis 20, no versículo 1. Você que tem sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia aí. Você que pode, você que não pode, só escute, mas preste atenção. Não fique olhando para um lado, para o outro, disperso. Não fique, não. Fique prestando atenção nessa mensagem de Deus para hoje. Aqui ele diz o seguinte, no versículo 1. Ezequias adoece, o rei Ezequias. Diz o seguinte: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Você vê a gravidade da doença dele, de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Vamos dar uma paradinha aqui. Nós estamos falando hoje sobre tristeza para alegria, correto? E aqui chega um certo ponto da vida do rei Ezequias que ele adoece, uma doença que diz aqui que era de morte. Nós temos que antigamente algumas doenças não tinham cura igual hoje tem hoje em dia, que a ciência avançou muito, as coisas avançaram muito, os médicos. Antigamente, vamos supor assim, até a lepra não tinha cura, hoje em dia tem. Antigamente era colocado de lado, hoje em dia você faz um tratamento lá, você é curado da lepra. Eu estou falando não estou falando nem a parte dos milagres, a parte espiritual de Deus. Estou falando na questão da medicina. E chegou nesse ponto aqui que Ezequias tinha uma doença que era de morte. Ele iria morrer. E o profeta aqui, Isaías, chega e fala: ó, prepara a tua casa, que você vai morrer. Você não vai ver, não. Sinto muito, mas pode preparar seu sucessor aí. Já fala com ele, já avisa ele já, que geralmente era o filho primogênito que assumia, no caso, o reinado, a coroa. Mas você chega assim e fala: ó, vai dar mais jeito não. Aí chega num certo ponto que eu creio que você recebe uma notícia dessa, também faz a mesma coisa. Você que não quer morrer, que quer viver, você chega assim e fala: opa, peraí. Ah, senhor, peraí, lembra? Se ele tá falando aqui para lembrar, é porque ele já tinha dado uma escapulida, né? Ele fala assim: senhor, lembra que um dia eu andei diante da tua verdade, hein? Lembra que um dia aí, não faz muito tempo, não. Então, quer dizer, Ezequiel já tinha dado já um escape, né? Já tinha saído da presença de Deus, ó, há um tempo, que até chega para falar sobre isso, né? O profeta Isaías. Aí ele fala o seguinte: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que diante de ti andei com o coração perfeito e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E chorou Ezequias muitíssimo. E essa é a nossa palavra de hoje. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu vou continuar lendo. Sucedeu, pois, que no versículo 4, sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Nós vemos aqui, se continuar lendo, que ele deu mais 15 anos para o rei Ezequias. Mas aqui a palavra que eu quero pegar: chorou, ele diz que chorou muitíssimo. O rei chorou, que eu imagino qualquer um de nós talvez chorássemos muitíssimo. Chegasse aqui e falou: você vai morrer, não adianta mais não. Nem faz mais nada, porque você vai morrer, já era, acabou-se. Mas diz aqui que o rei Ezequias chorou muitíssimo. E temos a parte aqui que fala assim: ele chega o profeta Isaías, Deus chega para ele e fala: Isaías, ei, volta lá que estou mandando você voltar lá, e você vai dizer tal coisa para ele: eu vou te sarar. Fala para ele que ouvi o pranto dele, eu vi as lágrimas dele, eu vi tudo isso que ele fez. Fala lá com ele que eu vou sarar, e eu vou dar mais 15 anos para ele lá, para ele ajeitar os trem dele lá, para ele ficar bem, para ele ficar mais 15 anos. Vou dar mais 15 anos para ele não morrer desse jeito que ele está morrendo aqui. E nós pegamos o certo caso, que antes mesmo do profeta Isaías sair dali do palácio, estava ali no pátio do palácio ainda, Deus fala com ele: ó, volta. Você vê como é que Deus ouviu num instante o choro, as palavras de Ezequias. No momento, não demorou nem muito tempo, não deu nem tempo do profeta sair ali das dependências do palácio, do templo aí, do palácio onde o rei vivia,
E Deus já falou com ele, falou, volta lá. Volta lá que eu tenho uma mensagem para você dar para ele. Agora nós vamos pegar ali em Malaquias 2. Malaquias 2, ele diz o seguinte. Malaquias 2:10. Diz o seguinte: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para os outros, profanando o conceito dos nossos pais? Judá foi desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de deuses estranhos. O Senhor estipará das tendas de Jacó, homem que faz isto, e o que vela, o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazei, cobri o altar do Senhor de lágrimas, de choros e gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, e nem aceitará com prazer da vossa mão. Nós temos dois casos aqui diferentes. Eu fiz questão de pegar dois casos diferentes. Nós vemos que qual o motivo dessas lágrimas? Para um, era a morte. E ele falou, Senhor, lembra que um dia eu andei nesse lugar aqui, eu andei na tua presença, eu fiz que era certo o teu coração, fiz que era certo os teus olhos. Por favor, Senhor, lembra de mim. E ele chorou. E Deus ouviu naquele imediato instante aquele gemido, aquela oração, aquelas lágrimas. Deus falou assim, profeta, vá lá, volta lá. Eu ouvi o pranto dele, eu estava vendo as lágrimas dele caírem. Eu ouvi, volta lá, fala com ele. E nós temos outro caso aqui que ele fala assim, olha, você cobriu os altares do Senhor com lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta. Deus está se lixando para esse tipo de coisa. Não importa o que você faça ali, Deus está te rejeitando nessa parte. Porque você faz tudo isso. Mas nós temos casos que, por que eles faziam isso, mas eles andavam em pecado, porque eles casaram com mulheres de deuses estranhos. Não adianta nós chorarmos, nossas lágrimas caírem no chão, nós orarmos a Deus, falando, ó Senhor, eu vou lá na igreja, eu choro, eu grito, eu faço gemidos, como que gemidos inexprimíveis, né? Tem até a música lá, ô Senhor, não, meu Deus do céu. E Deus está falando assim, olha, não estou citando nada disso. Você está chorando aí de besta. Você está chorando aí à toa. Não está adiantando nada. Você vai continuar chorando aí, você pode continuar vindo na igreja, pode continuar fazendo o que você quiser, mas não vai mudar nada. Porque Deus não está olhando somente para o seu choro. Deus olha um coração sincero. Um coração que primeiro busca ele, como o profeta Ezequiel, ele falou, Senhor, lembra lá, Senhor, um dia eu andei na tua verdade. Um dia eu andei no teu caminho. Eu estou rogando ao Senhor aqui, eu estou orando, eu estou chorando, eu estou clamando, porque eu sei que um dia eu andei nos teus passos, um dia eu andei nos teus caminhos, um dia eu fiz a tua vontade. Naquele momento, Deus escutou e mandou o profeta voltar e falar, ó, tá bom, pode ir lá, fala com ele que está sarado, mais 15 anos. Mas nesse caso aqui, Deus fala assim, olha, esquece, que ainda que você possa cobrir meu altar de choro, de pranto, de gemido, de o que for que seja, eu não olho mais para isso. Eu não olho mais para você. Eu não olho mais por esse choro seu, que é um choro fingido. Que é um choro que você acha que você pode fazer tudo, mas você está fazendo do jeito que você quer. Você leva a vida do jeito que você quer, e no final você acha que Deus vai te libertar ali, te curar, vai ter piedade de você. Mas Deus quer um coração sincero. Um coração que ande no caminho dele. Que ande nas vontades dele. Como foi dizer que ele diz, ó, um dia eu andei, eu quero voltar a andar. Deus, me dê mais 15 anos, me dê mais uns dias aí, me cure disso aqui, porque eu volto a andar com o Senhor. É isso que Deus procura. Deus não quer um coração fechado, um coração que não vai buscar a Ele. Deus não quer palavras abertas, assim, palavras que só palavras. Deus não quer só palavras. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua vida. Deus quer o seu caminho. Não importa se você quer andar num caminho que é seu.
Não, Deus quer tomar o que é seu para ser dele. Deus toma o seu caminho para fazer você andar no dele. Porque é isso que nós devemos fazer. E às vezes nós estamos chorando e não está adiantando nada. Mas como o profeta Ezequias fez, o choro mudou a vida dele. E o choro pode mudar duas situações. Eu creio nisso, que o choro pode mudar duas situações. Ele muda as circunstâncias ao nosso redor. Ele muda, pode ter certeza que ele muda. Ou então, ele vai mudar a nós mesmos. Duas coisas que o nosso choro pode mudar. Mas é um choro que, sincero. Não esse choro aqui de Malaquias. Não esse choro aqui que é somente para um ato de fingir que é santo, que é maravilhoso. Não. É o choro de Ezequias. É o choro do rei, o choro que Deus... Você vê que Deus respondeu na mesma hora. Olha só que coisa... Geralmente Deus demora um pouquinho ainda, né? Você pode ver que vários casos aqui, o profeta voltava lá depois. O profeta lá e orar a Deus, para depois Deus responder a ele, para ele lá falar com o rei de volta, falar com a pessoa de volta. Mas nesse caso aqui não. Deus já falou lá no meio do pátio, falou: volta, Isaías, pode voltar lá. Fala com ele lá que eu ouvi. Você vê que ele ouve rápido. Não é que ele ouviu rápido, que ele quer um coração sincero. Um coração ali que estava entregue ao Senhor, que sabia, até porque ele sabia que não tinha mais possibilidade de nada. Porque o próprio Deus falou que ele falou: você vai morrer. Aí Deus deu o quê? Mais uma segunda chance. Olha como nós temos um Deus misericordioso. Um Deus que nos escuta, mesmo que nós temos a sentença de morte. Se ele é o que deu a sentença, o único que pode tirar a sentença é ele. Não vai ser você, não vai ser... Vai ser quem for. Vai ser ele. Ele é o único que pode tirar e falar assim. E ele não tirou, né? Ele postergou, ele falou: tá bom, vai ser agora, 15 anos. Te dou mais 15 anos então. Você vai morrer, mas daqui 15 anos. E esse é o nosso Deus. É um Deus que nos escuta quando ninguém nos escuta. Talvez você está aí no seu quarto, você chora o seu Deus, você chora aí, e cai lágrimas e mais lágrimas aí, e nós não tem resultado. Porque o pecado tomou conta, como foi aqui em Malaquias, eles começaram a adorar outros deuses, nós estamos fazendo outras coisas. Temos outros pecados, não é que nós estamos vindo na igreja, nós estamos vindo aqui, você está aqui todo dia escutando nossa live, está todo dia aqui escutando a mensagem de Deus, mas não adianta nada, sua vida não muda. Você quer mudar essa tristeza que está sentindo aí para a alegria? Vamos lá para Tiago. Tiago 4. Ele diz o seguinte: Tiago 4, 8 diz o seguinte: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta os vossos risos em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Limpa as mãos, limpa, tira os pecados, e transforma essa alegria falsa que você está. Você fala que está bem, não está, que todo mundo pensa que você está bem, porque você não chora ao seu Deus, você não clama ao seu Deus, você acha que você está bem, você acha que você está... Eu estou arrasando aqui, eu estou uma maravilha. Eu aqui, vixe, eu faço live aqui, ó, eu estou bem demais. Mas você está com uma falsa alegria, você está triste por dentro. Você está triste nessa sua vida aí, porque ele está falando: transforma essa alegria sua aí que você está aí, você acha que está alegre, transforma em choro. Transforma em choro, tira o pecado que você está nele, tira essa circunstância que você está nela, nessa situação que você acha que você está bem, que você está arrasando. Transforma essa alegria em choro, que eu vou te ouvir. E vou fazer o quê? Os humilhados, pois perante o Senhor, e ele vai te exaltar. Ele vai te tirar do fundo do poço, dessa alegria falsa que você está nela. Eu conheço muita gente que às vezes sai da igreja porque fala que no mundo é mais alegre. Porque ele vai pra balada, vai pra festa, ele tá cansado da mulher dele, vai trair ela, mas é aquela falsa alegria, né? Aquela alegria que tá ali, na alegria do momento. Ali você tá ali pecando, ele está naquela no bem bom, você tá ali alegre, tá feliz, eita. Mas quando passa tudo ali, você coloca a cabeça no travesseiro, vem a tristeza, vem um choro, vem a desgraça na sua vida, que vem aqueles pensamentos ruins, vem o desânimo, mas ali aquela falsa alegria, ele tá falando aqui, ó:
Transforme essa alegria sua em choro, em pranto, em lágrimas. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, para que Ele possa te exaltar. Deus quer te exaltar, mas você precisa entregar a sua vida a Ele. Precisa, às vezes, tirar essa falsa sensação que você está bem, que você está arrasando, e entregar seu caminho ao Senhor. Entregar o seu caminho às vontades de Deus. Nós temos ali o caso ali em Salmo 56, 6, ele diz o seguinte: Davi roga a Deus para que livre dos inimigos e confia que ele lhe concede. É o texto aqui, algumas Bíblias têm. Ele diz o seguinte, no Salmos 56, 8. Ele diz o seguinte: Tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não elas estão no teu livro? Quando eu te clamar, então retrocederão os meus inimigos, e sei eu, porque Deus está comigo, e em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Nós temos aqui o caso que Davi fala aqui no versículo 8, principalmente, volta aí no versículo 8, Anilton, que ele diz o seguinte: Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Eu já falei aqui algumas vezes, em algumas lives, o que é o odre. O odre era uma bolsa, vamos dizer, um recipiente que eles faziam com a pele do animal. O que eles mais usavam era do cordeiro. Uma pele tratada, né, antigamente. Faziam roupas também, né? Antigamente, da pele do animal. Eles faziam também esse odre. Era um recipiente, como se fosse não uma xícara, né, mas como se fosse uma garrafa térmica, vamos dizer assim. Para os mais chiques hoje em dia. Era uma garrafa térmica. Mas que eles usavam, assim, para conservar ali, principalmente, eles carregavam água, carregavam outras coisas, mas o principal foco desse odre era o vinho. Era o vinho que era para quê? Tem até aquela passagem que Jesus disse, não coloque vinho novo em odres velhos, nós já lemos, já aqui, já fizemos até um estudo sobre isso, essa mensagem, sobre esse trecho, você pega aqui que o salmista fala que Davi fala assim, ó, tá colocando minhas lágrimas no odre? Qual o sentido disso? Você vai ler isso aqui e fala assim, o que é lágrima em odre? O que tem uma coisa a ver com a outra? O que é odre? Muitas vezes a pessoa nem sabe o que é odre. E ele fala assim, tá colocando minhas lágrimas no odre? Como eu tava falando, você colocava o vinho, principalmente novo, porque como era uma pele, você colocava suco de uva para se tornar vinho. Para o quê? Para ele fermentar. Sabe que a quantidade de açúcar da uva, se você deixar ali durante um tempo ali no local fechado, ela vai, vamos supor assim, vai fermentando até ter um teor alcoólico grande, né? Que para quem não sabe, a uva já tem um teor alcoólico, mas é bem pequeno, coisas pouquíssimas, quase impercebíveis, mas já tem um pouco. Até que você tomar muito suco de uva, você cuidado, viu? Tomar muito suco de uva dá uma balanceada. Mas aqui ele fala, aí continuando, era essa bolsa, esse odre, colocava o suco, ele fermentava, certo? Ele fermentava e virava o vinho. E o vinho simbolizava o que naquela época? Alegria. Naquele casamento que Jesus estava, ele transformou a água em vinho, porque ali, se acontecesse, as pessoas ali ficariam tristes, porque o motivo naquela época o vinho era alegria, vinho era para festejar, para ficar alegre. O que o Davi está dizendo aqui, ó? Está colocando as minhas lágrimas no odre? Mas era por quê? Por que colocar as lágrimas no odre? Porque do mesmo jeito que o suco que entrava de uva virava vinho, virava alegria, era para as lágrimas, o choro, o pranto, em colocar no odre simbólico de Deus e serem transformados em quê? Em alegria. Ele quer o quê? Que esse choro dele, que esse pranto dele, que essa tristeza que ele sente, se transforme em alegria, se transforme em gozo, em festa. É isso que nós temos que entender, que Deus tem um odre, simbolicamente, ali, para cada um de nós. Para cada um que Deus está ali, ó. Eu estou vendo que você está chorando. Eu estou vendo essa tristeza, você chora todo dia no seu quarto. Está aqui, ó. Eu estou colocando aqui no meu odre. Calma. Vai virar alegria. Às vezes demora um tempinho mais, um tempinho menos. Com alguns são mais,
Com outros é igual o profeta, igual o rei Ezequias. Ali no pátio mesmo já virou alegria. Mas, como o suco da uva demora um pouquinho, às vezes demora semanas para começar a fermentação dele, para aí começar o consumo do vinho, do suco da uva para o vinho, às vezes vai demorar algumas semanas, às vezes alguns anos, às vezes é dias, às vezes é horas, às vezes é minutos. Mas Deus tem um odre te esperando. Deus tem um odre lá, ele está olhando suas lágrimas, ele está olhando seu pranto, ele está olhando seu choro. Davi que diz, você não tem não, odre não, transforma isso aí para mim. Transforma minha tristeza em alegria. Transforma isso para mim. Nós vemos lá em Jeremias 31, ele diz o seguinte, 31:13. Então a virgem se alegrará na dança, e também os mancebos e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, eu consolarei, eu transformarei e regozijarei, e regozijo a sua tristeza. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Deus pode transformar. É só Ele que tem o odre. A alegria, a tristeza pode durar uma noite inteira, mas o que vem pela manhã? A alegria. Porque só Deus pode transformar a sua tristeza em alegria. Só Deus pode fazer essa transformação do suco para o vinho. Porque até foi Ele que criou a uva, né? Quem poderia mais fazer? Então, do mesmo jeito que transformava, que colocava no odre, Deus tem um odre. O salmista Davi disse, se eu tenho um odre não para transformar, Deus transforma sua tristeza em alegria. Deus vai te transformar. Está triste, está desanimado? Deus transforma. Deus te fortalece. É à noite, eu fui chorar, estava dormindo ontem, fui chorar, estava chorando, mas hoje de manhã acordei bem, porque você tem um Deus. Um Deus que você acha que não está te olhando, mas Ele está lá te vendo, viu? O rei Ezequias lá chorou, você vê. Como nós vimos em Malaquias, eles não estavam lá indo todo dia lá no altar lá de Deus lá chorar, mesmo com as mãos sujas, os pecados, as coisas mundanas que estavam fazendo, adorando outros deuses, casando com mulheres de outros deuses. Mas, mesmo assim, Deus estava olhando. Deus estava falando, eu estou vendo aquela safadeza sua de vocês lá. Eu estou olhando. Vocês vão lá e choram lá o dia todo lá, acham que está tudo bem? Não está, não. Deus está olhando. Deus olha tanto o bem quanto o mal. Se você está chorando aí no seu quarto à noite porque você acha que não tem solução, Deus tem uma solução. Deus tem uma solução para os seus problemas. Somente Ele. O nosso Deus, que é grande, que é misericordioso, que é bondoso, Ele ora, Ele olha o seu choro. Ele olha o seu sofrimento. Deus está te observando. Por mais que você ache que Deus não é comigo, Ele está te olhando, está te observando. Deus tem um odre. Ele está ali só recolhendo suas lágrimas. Só recolhendo seu choro, sua tristeza, está observando. Mas não esqueça que um dia a alegria vai vir. Um dia a sua tristeza vai se tornar em alegria. Um dia Deus vai te levantar. E esse dia pode ser agora. E esse dia vai ser agora. Chega de chorar, chega de tristeza, chega do desânimo. Não deixe isso bater a sua porta. Pare de chorar. Vamos levantar em Deus, vamos fortificar em Deus. Como eu falei, só Deus pode fazer isso. Rei Ezequias chorou e falou, Senhor, lembra lá. Lembra quando eu estava lá no seu caminho. Deus ouviu o choro dele. Faça Deus ouvir o seu choro. Como é que Ele escuta o seu choro? Como é que Ele vê suas lágrimas? Quando tem um coração sincero. Não só fica ali, Senhor, meu Deus. Não. Deus Todo-Poderoso. Tu és meu Deus, eu posso estar aqui chorando, mas eu creio que o Senhor vai me libertar disso. Eu creio que o Senhor vai me tirar dessa situação. Que tu és um Deus forte, tu és um Deus poderoso. Creia que o seu Deus é forte, que o seu Deus é poderoso. E só Ele, somente Ele, pode tirar você da situação. Humilhai-vos perante ao Senhor. Tiago 4:10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vai te exaltar. Fico essa mensagem de Deus para hoje.